sou a professora Fernanda. Eu vou acompanhar vocês nessas aulas conceituais da disciplina de Contabilidade Avançada. E para começar, um tema bastante relevante sobre a avaliação de ativos e passivos. Embora esse tema pareça muito recente e relacionado com o desenvolvimento do comércio e com a complexidade das transações do mundo atual mais globalizado, a avaliação de ativos e a equiparação de valor entre diferentes mercadorias e valores é uma preocupação antiga, né? Pois bem, imagine que vocês, na época do escambo, tivessem ainda que realizar trocas de mercadoria, ainda sem dinheiro, ainda sem a unidade monetária. Contudo, ainda assim, havia uma preocupação de qual seria a troca justa, de qual seria a troca que equipararia as características, qualidades ou os benefícios dos produtos a serem trocados, tá bom? Então, assim, nós vamos dar início à disciplina com dois temas bastante relevantes. Ele é o valor justo e o valor presente. Essa é a unidade 1 e eu sou a professora Fernanda. Vamos lá? Bom, qual é o plano do estudo de hoje? Nós vamos trabalhar com o que é, né, esse valor justo, vamos entender essa conceituação, né, e qual foi o contexto que permitiu o desenvolvimento dessa temática. Depois nós vamos ver alguns tópicos relacionados à mensuração e às aplicações, né, que nós podemos dar à avaliação ao valor justo, né, ou seja, como trocar ativos, né, e passivos de uma forma em que ambas as partes se sintam beneficiadas. Depois nós vamos entender quais são os participantes do mercado e formas de divulgação de informação. E para finalizar essa unidade, nós vamos falar sobre o valor presente. Mas o que é isso, né? Então, diferente do valor justo, que vai ser uma avaliação baseada, né, no mercado, nós vamos falar do valor presente. A gente vai inserir um elemento chamado tempo, né? Como que acontece quando existe, por exemplo, a venda a prazo, transações negociadas em uma data posterior. A realização não acontece na mesma data, tá bom? Ou seja, a gente vai incluir também o elemento tempo. E para finalizar, como mensurar e divulgar esse valor presente na contabilidade. Bom, vamos lá. Eu trouxe aqui uma frase bastante interessante para contextualizar esse tema, que é valor justo, que é como nós vamos começar a disciplina. Com a internacionalização, algumas mudanças aconteceram, dentre elas o uso do conceito de valor justo na mensuração de alguns ativos e passivos. Então, tanto ativos quanto passivos vão poder ser mensurados a valor justo. Alguns exemplos que Silvio e Filho dão: ativos biológicos, produtos agrícolas, propriedades para investimento, instrumentos financeiros. É só isso? Não. Existem outros exemplos. Mas isso é para tentar identificar a amplitude para o qual nós podemos aplicar a temática da avaliação ao valor justo, tá bom? Outra fase bem interessante para a gente contextualizar tudo isso aqui, né? Algumas pessoas acabam defendendo o uso, porque o valor justo fornece informações valiosas e aumenta a qualidade do número contábil, uma vez que o valor justo representa uma medida baseada no mercado. Então, quando a gente falar de valor justo, aqui na disciplina de contabilidade avançada, nós estamos falando de uma mensuração de ativos e passivos, né, de troca, baseada no mercado, né? Quanto vale, né? Qual é o valor justo diante do mercado e não para a entidade, né, a empresa. Sendo assim, o reconhecimento das mudanças de ativos e passivos independe da ocorrência da venda. Então, eu não avalio só quando venda, né? Resultando em um alto nível de relevância em informações atualizadas nas demonstrações financeiras. Então, o que acontece? Para avaliar valor justo, eu preciso ter vendido ou negociado o passivo? Não. As demonstrações contábeis estarão atualizadas ao valor justo, ao valor de mercado, e com isso as informações serão mais relevantes e fidedignas, com aquilo que realmente vale, com aquilo que realmente é a realidade financeira da empresa, tá bom? Bom, ainda na introdução a gente vai ver que quando que surge, né, essa preocupação com o valor justo. Como eu falei, surgiu com a harmonização? Não.
surgiu com a globalização? Não, sempre foi uma preocupação que as trocas elas fossem justas e que as trocas, ainda que não envolvessem valor financeiro, fossem de mercadorias que fossem justas para ambas as partes, que fossem equivalentes. Contudo, legalmente, né, a harmonização das normas contábeis brasileiras com as internacionais foi um dos pontos marcantes para a obrigatoriedade de algumas avaliações e para poder adotar essa forma de avaliação, né? Essa discussão de hoje vai girar em torno dessa unidade do valor justo e valor presente. Por que eu coloquei fair value? Porque alguns livros trazem esse termo e o valor presente é chamado em alguns livros de ajuste a valor presente, né? Que vai representar necessariamente isso. A gente vai ajustar um valor a prazo a um valor presente, né? A gente vai tirar o custo do dinheiro no tempo, tá bom? Bom, a convergência das normas de contabilidade trouxe ao Brasil alterações na forma de escriturar e levantar as demonstrações contábeis. Uma dessas foi a obrigatoriedade da mensuração pelo valor justo. Anteriormente, a contabilidade brasileira se baseava principalmente no custo histórico. Então, o valor justo vai trazer essa modificação na possibilidade de utilizar a avaliação por valor justo no ativo e no passivo, né, para que represente esse valor de mercado de uma forma mais fidedigna, tá bom? E não apenas o custo histórico. Bom, vamos lá, né? O que é esse valor justo? É o valor de uma negociação de ativo ou passivo entre partes interessadas e conhecedoras do negócio. Então, pessoas que querem negociar e que conhecem esse negócio, né? E que não seja compulsória. Agora vamos dar uma pausa e vamos tentar entender por que não compulsória, né? Então, imagine que eu preciso vender, né, uma casa, um ativo, tudo mais. Mas eu esteja necessitando muito desse dinheiro, eu esteja obrigada a vender naquela data por alguma situação específica. Eu posso aceitar um valor que não é o ideal, eu posso aceitar um valor abaixo, por exemplo, tá? Então, quando se fala em valor justo, se fala entre partes que não são compulsórias, que não são obrigadas a negociar. As trocas elas se tornaram mais complexas nos últimos anos e é preciso representar de uma maneira mais fidedigna uma quantidade de valor em relação a essa mercadoria, né? Qual que é realmente o valor dessa mercadoria, considerando a realidade em que vivemos, né? Das trocas de mercado, onde partes interessadas e conhecedoras do negócio vão realizar transações, tá bom? Então, qual que é a inquietação, né, de se estudar o valor justo, né? Quanto que vale aquele ativo, quanto vale aquela mercadoria? Entender, né, entender e trazer maior relevância e transparência para que as informações contábeis tragam essa mensuração baseada no mercado, tá bom? E existe uma tendência, né, de que se cresça a utilização da avaliação por valor justo, justamente por essa qualidade da informação, por representar melhor, e também porque é uma forma dos investidores conhecer melhor a situação, né, contábil, financeira da empresa. Quando a gente fala de valor justo, a gente está falando principalmente de CPC número 46, tá bom? Então, vamos lá. Onde se registra o ajuste da avaliação patrimonial? Então, esse ajuste de avaliação patrimonial, por meio do valor justo, enquanto não for computado no resultado do exercício, ou seja, enquanto ainda não estiver na DRE por causa do regime de competência, ela vai ser registrada na conta de ajuste da avaliação patrimonial lá no capital da empresa, né? Então, o que é esse valor justo na prática? Quando a gente fala em prática, né? Nós vamos falar de valor justo, por exemplo, para as matérias-primas e os bens geomatarifados. O que é isso? Digamos o estoque, né? O valor justo vai ser aquele preço pelo qual se possa ser reposto mediante, né, uma compra no mercado. Então, o valor justo de mercadoria, o preço que eu posso repor a minha mercadoria baseado no preço do mercado, tá bom? Vamos ver o próximo. O que é o valor justo de bens e direitos destinados a vendas? O preço líquido de realização, né? Mediante a venda, deduzidos impostos e demais despesas para a venda, né?
Então, quando eu estou falando de bens e direitos para venda, o valor justo vai ser aquele valor líquido da venda, considerando tudo o que eu preciso para negociar os impostos e despesas necessárias para a concretização dessa negociação, tá bom? Outro exemplo de como acontece na prática o valor justo. Dos investimentos, vamos olhar aqui. Quando a gente fala em investimento, vai ser o valor líquido pelo qual possa ser alienados a terceiros. Se eu fosse alienar a terceiro o valor do meu investimento, qual seria o valor de mercado? Qual seria o valor possível para ser negociado diante do mercado, tá bom? E por fim, outro exemplo que a gente tem aqui na unidade 1, os instrumentos financeiros. O valor justo é aquele que se pode obter em um mercado ativo. Aquele mercado ativo onde ocorrem essas transações que não são compulsórias, ou seja, não é obrigado a ser realizado, envolve partes independentes, né? E quando não há um mercado ativo, aonde que a gente vai buscar essa informação? Em mercados que tenham algumas características similares para que se possa basear nessas informações para estimar o valor justo, tá bom? Do instrumento financeiro. Então, vamos aqui para um exemplo, né? Digamos que nós temos uma mercadoria, seja ela qual for, que ela pode ser negociada em dois mercados, o mercado X e o mercado Y. Qual seria o valor justo, né? Qual seria, por exemplo, o valor mais vantajoso? Qual seria aquele mercado onde eu negociaria pelo valor justo e o mercado mais vantajoso? Observe o seguinte, imagine que eu negocio uma mercadoria no mercado X. O preço dessa mercadoria é 40. O mercado Y, o preço é 50. Contudo, ambos os mercados têm um custo de R$ 5,00 de transporte, o que me dá um valor justo no mercado X de 35 e um valor justo no mercado Y de 45. O que isso quer dizer? Se o mercado X fosse o mercado principal para a negociação dessa mercadoria, o valor justo seria 35. Na ausência de uma especificação do mercado principal para a negociação dessa mercadoria, por exemplo, desse ativo, desse passivo, digamos que a gente iria para o mercado mais vantajoso. Qual é o mercado mais vantajoso? O mercado Y, porque eu tenho um valor líquido de R$ 37,00. O que é o valor líquido? Aquele que eu considero também o custo da transação e eu vejo o valor que sobra, tá bom? Então, qual é a reflexão desse exemplo? Como que vai acontecer para que se mensure o valor justo de um ativo negociado em diferentes mercados? Eu vou verificar aqui, quando o mercado principal, em volume e atividade, por exemplo, fosse o X, eu iria subtrair o custo de transporte, eu iria chegar no valor justo. Contudo, na ausência, né, desse mercado principal, qual seria o valor justo? O mercado mais vantajoso. Qual que é o mercado mais vantajoso? Qual que é a lógica por trás de se conhecer o mercado vantajoso? É aquele que paga o melhor preço, considerando o custo, por exemplo, de transporte. Contudo, alguns ativos ou passivos, eles precisam ser negociados a valor justo. Quando esse mercado ele é especificado, ele pode, por exemplo, ser negociado, como no exemplo, a um preço um pouco abaixo do mercado mais vantajoso, tá bom? Então tá, então vamos lá para mais uma conceituação. O que é o mercado mais vantajoso? É o que maximiza, aquele em que o valor em que eu recebo pela venda do ativo, né, considerando o custo de transação e transporte, é maior. Então eu vendi o meu ativo, considerei o custo de transação, o custo de transporte, qual que é o mais vantajoso? Aquele que sobra mais, que foi o caso do mercado Y, né? Deixa eu voltar o slide aqui para a gente ver. Ó, o preço ele era mais caro, o preço de transporte era o mesmo do mercado X, o custo de transação era menor e o resultado foi um preço líquido, né, melhor, caracterizando o mercado Y como mais vantajoso relacionado a quê? Ao mercado X, considerando que é uma comparação, né, a vantagem. Bom, agora vamos falar um pouco mais sobre o valor justo, né? O valor justo, eu trouxe essas duas imagens aqui para a gente tentar entender um pouco, né? A gente tem aqui uma pessoa segurando uma moeda grande, toda feliz, e o outro uma moedinha pequenininha, né? Tipo, estou em desvantagem, né? Então, o valor do ativo ele pode ser trocado ou liquidado pelo valor justo, né? Ele é justo para um só? Não, o valor justo é ambas as partes consideram esse valor justo. A mensuração
A valor justo não é baseado no que a entidade, né, espera que seja o valor justo, mas é uma medida baseada no mercado. Essa é uma característica, né, dessa forma de mensuração. O objetivo é estimar, né, o preço de uma transação. Como que eu vou fazer isso? De um ativo ou passivo na data de mercado. Pode ser que alguns ativos ou passivos, para algumas mercadorias, por exemplo, não haja essa informação disponível. Então, a gente vai ver níveis diferentes de acesso à informação sobre o valor justo, né? E quem são as pessoas que participam do mercado? Quem são essas pessoas? São as pessoas que compram ou vendem. E aonde estão essas pessoas que compram ou vendem? As pessoas que compram ou vendem podem estar no mercado principal ou mais vantajoso, né? Depende de qual que é o mercado daquela negociação. Então, o valor justo baseado no mercado, não compulsória, envolve partes e que ambas as partes elas se sintam beneficiadas, né? Elas se sintam, sintam que há uma justiça nessa negociação, tá bom? Então, vamos falar aqui sobre a mensuração e as principais aplicações. O que é isso? Né? Quando eu falo em valor justo para ativo ou passivo, do que eu estou falando de valor justo aqui? Valor justo. Ele é baseado no mercado. O que eu considero? As condições atuais ou futuras. Pode acontecer mudanças, né? Frequentemente há mudanças de informação, há mudanças em termos de transação que podem atuar modificando esse valor justo. Isso quer dizer, o valor justo hoje pode mudar ao longo do tempo, né? É uma medida de um preço que ele é observável. Quando eu não tenho essa informação observável, eu utilizo algumas técnicas para realizar a mensuração a valor justo, tá bom? E o que pode acontecer que gera uma mudança na técnica de mensuração? Né? O que pode gerar uma mudança na forma como esse valor justo ele é mensurado? Então, quando surgem novos mercados, antes eu tinha só um mercado para negociar, agora eu tenho outros. Quando tem novas informações disponíveis sobre esse ativo ou passivo. Quando as informações que eu possuía anteriormente já não possui mais. Quando desenvolve-se novas técnicas ou quando há mudança no mercado. Ou seja, como é uma mudança, um valor baseado no mercado, acontecem mudanças no mercado, pode acontecer mudanças também no valor, tá? Qual é o valor, qual ativo, né, e qual passivo pode ser mensurado pelo valor justo, né? Tanto o ativo passivo individual quanto grupos de ativo. O que isso quer dizer? Eu posso negociar um instrumento financeiro, por exemplo, mas eu também posso negociar um grupo de ativo, né? Um negócio, uma unidade geradora de caixa. Então, eu posso um ativo só ou um grupo, tá bom? Outra questão, a gente falou sobre o mercado vantajoso, o mercado do valor justo, o mercado principal. O mercado principal e o mercado vantajoso, eles podem e não podem acontecer de ter o mesmo valor da mensuração e pode não ser, tá bom? Então, vai depender muito da situação, de quais as informações disponíveis e do tipo de ativo e passivo negociado. Então, quando não há informação disponível, o que acontece? O mercado principal mais vantajoso vai ser o mesmo. Eu não tenho informação, então vai ser igual. Mas quando há um mercado principal, é o preço de referência. Ou seja, se eu tenho um ativo, como no exemplo que eu dei, que ele precisa ser negociado no mercado X, ainda que o mercado Y seja mais vantajoso, tenha um preço melhor, a minha negociação acontece no mercado principal, no mercado X, tá bom? Aquela tabelinha que eu mostrei. Eu vou lá olhar o preço, o valor líquido no final, vai ser menor, mas a negociação acontece naquele preço, usando aquele preço como uma referência. Outra discussão, outra conceituação que é importante dessa unidade é ativo não financeiro, né? Como que é mensurar o valor justo de um ativo não financeiro? Primeiro, o que é ativo não financeiro? Vamos dizer, um estoque, tentei ilustrar aqui, alguma marca, algum investimento, alguma mobília do meu escritório. Então, o que eu vou considerar? A capacidade, né, do participante do mercado de gerar benefícios econômicos utilizando o ativo em seu melhor uso possível.
Então, quando eu falo em avaliação em ativo não financeiro, eu vou considerar, por exemplo, quais são as possibilidades de geração, né, de algum tipo de benefício por quem adquire, né? Se eu fosse utilizar pelos participantes o estoque, qual seria o benefício? Um investimento, ou vamos imaginar um imóvel, né? Eu tenho que considerar do ativo não financeiro. Se é fisicamente possível a utilização, vamos imaginar que um imóvel seja muito pequeno ou muito grande. Ele é adequado às atividades que são propostas e permitidas naquela região. Então, a gente tem, por exemplo, a área de zoneamento de uma cidade. Algumas áreas não pode acontecer a atividade industrial. Aquele imóvel que está localizado, por exemplo, um barracão para a indústria, está localizado em uma área possível de ser utilizada para esse fim ou não? É financeiramente viável fazer todas as transformações necessárias para que aquele imóvel se transforme em uma atividade produtiva em uma indústria? Ou seja, eu preciso considerar se aquele ativo não financeiro ele tem condições físicas, legais e econômicas, né, financeiras, de servir ao uso, de gerar benefício econômico, tá bom? Passivos e instrumentos patrimoniais. Quando eu falo em passivo ou instrumento patrimonial, né, o que ele vai fazer? Ele vai evidenciar a participação de um ativo em outra atividade, outra entidade. Então, eu tenho uma empresa, um ativo que vai participar de uma outra entidade, um outro participante do mercado. Então, como que acontece a mensuração do valor justo de passivo ou instrumento patrimonial? Acontece uma transferência, né, para aquele participante do mercado numa data. Então, eu transfiro para o participante do mercado. E o que acontece? Quando eu estou falando em passivo, eu estou falando em obrigações, né? E quem adquire esse passivo, ele tem a obrigação, né, associada a toda essa aquisição, né, essa transformação no ativo. Passivos e instrumentos patrimoniais ainda. O que precisa considerar? A mensuração do valor justo do passivo ou instrumento patrimonial precisa considerar o preço cotado em um mercado ativo para um item idêntico. Então, como que eu vou negociar? Como que eu vou considerar essa mensuração? Qual é o preço no mercado, né? No mercado que haja esse tipo de negociação, para um item idêntico ao que está sendo negociado. E se esse preço não estiver disponível, eu vou utilizar outros dados, que são observáveis. Quando os preços observáveis de A e B não estiver disponível, o que eu vou utilizar? Uma outra técnica de mensuração. Então, quando eu falo em mensuração a valor justo de um instrumento patrimonial ou do passivo, eu vou utilizar o preço no mercado ativo para o item idêntico. Quando não estiver disponível dados observáveis, mesmo que o item não seja idêntico, ou então outra técnica de avaliação, tá bom? E como que acontece todo esse reconhecimento inicial? Essa negociação considera o preço de entrada o quê? Aquilo que eu pago pelo ativo ou passivo assumido. Então, eu faço uma negociação no mercado. Eu adquiro um ativo ou passivo e eu pago o valor X. Esse vai ser o meu reconhecimento inicial. E é onde entra esse valor justo. O valor justo é o preço de saída. Olhando para o mercado, se eu fosse negociar, se eu fosse transferir esse ativo ou passivo, qual seria o preço recebido? O preço de entrada, que é o preço negociado, ou o preço de saída, eles podem ser iguais ou não, tá bom? Então, agora nós vamos falar sobre quem são os participantes do mercado e como acontece a divulgação, né? Então, os participantes podem ser, eles são independentes. Então, quando se fala de uma característica dos participantes serem independentes, o que quer dizer? Eles são independentes entre si. Não são relacionadas, né? Embora o preço envolva as partes, né, relacionadas e que conhecem, mas eles são independentes. Eles são conhecedores, essa é uma outra característica. Eles conhecem, né, eles têm um entendimento sobre o ativo ou o passivo envolvido na transação. Eles utilizam informações, né? Eles são capazes, isso considera a capacidade dessas pessoas de realizar as transações, e eles estão interessados. O que quer dizer? Eles querem realizar essa transação. Eles estão motivados. É muito bacana que dê certo, mas eles não são
forçados, eles não são obrigados a negociar. Ou seja, quando eu falo em avaliação a valor justo, os participantes do mercado, eles são independentes, porque eles não estão relacionados, eles conhecem a negociação, os ativos, eles possuem informações, eles são capazes e não estão obrigados, eles estão interessados em realizar essa negociação. Quais são os níveis, né, em que se conhece, onde consegue essas informações sobre os preços de ativos e em relação aos dados observáveis? Então, essa é uma questão bastante importante sobre a forma de acesso às informações. No nível 1, são os preços cotados e não ajustados em mercados de ativos ou passivos. Então, eu coto os preços, né? O nível 2 são informações observáveis do ativo ou passivo e não está incluindo aqueles preços que já estão no nível 1. E o nível 3 são as informações não observáveis para ativos e passivos, ou seja, ela é mais subjetiva, forma de se priorizar quais são as informações, né, sobre o ativo ou passivo. Aqui eu trago uma frase também para contextualizar isso que a gente está falando, né? Sobre o valor justo. Então, nós temos o custo histórico, que era a principal expressão contábil de valores de saída. Por que valores de saída? Quando eu estou falando em ajuste a valor justo, eu estou falando em o valor que seria pago para negociar, para sair um ativo ou passivo da minha empresa. Né? Qual seria o preço de saída? Aqui, o custo histórico era a principal expressão. Muito embora ele não fosse o mais adequado para capturar o valor econômico, né? O valor econômico, no caso dos ativos para venda em mercado externo, era apenas capturado no momento da sua liquidação. E só então afetando a medida de desempenho das empresas. A proposta do fair valor, do valor justo, é capturar as expectativas de geração de caixa e dar expressão contábil ao valor de saída. Então, quando eu falo em mensurar a valor justo, né, o ativo ou passivo, eu estou falando de colocar, né, na demonstração contábil essa expectativa de qual seria, né, o valor de saída, qual seria realmente o resultado dessa liquidação baseada no mercado, tá? Então, o pronunciamento técnico CPC 12 se refere ao ajuste de valor presente. Agora a gente vai falar do valor presente, cujo objetivo é estabelecer os requisitos básicos a serem observados quando da apuração do ajuste a valor presente, dos elementos do ativo e do passivo, quando da elaboração de demonstração contábil. Então, o que eu vou falar aqui, ó, quando eu falo em ajuste do valor presente? Eu vou falar em ajustes de valores que envolve o tempo, tá bom? Então, eu trago aqui até a imagenzinha para a gente conseguir diferenciar o valor justo do valor presente, né? O tempo, né? Quando eu falo em tempo em dinheiro, eu considero o quê? O dinheiro tem um custo no tempo. O valor presente hoje, o valor que eu recebo hoje, o valor que eu negocio hoje, se ele for liquidado em uma data posterior, ele tem um outro preço, ele tem custos embutidos e que no ajuste a valor presente serão considerados, tá? Então, o valor justo, eu estou falando em uma medida do mercado, eu estou falando de dados observáveis, dados de saída de negociação. Aqui eu estou falando de custo de dinheiro no tempo, né? De ajustar essa expectativa futura em relação ao presente, tá? Então, o valor presente, o que a gente vai trabalhar no valor presente? Fluxo de caixa. O fluxo de caixa é composto de entradas e saídas que nós vamos corrigir. Vai apresentar o valor do ativo ou passivo adequado com a data do demonstrativo. Por que vai ser adequada a data? Justamente por considerar essa movimentação do custo do dinheiro no tempo. Vai envolver o fluxo do caixa e o tempo para atualizar essas negociações para a data em que a demonstração contábil é elaborada, tá bom? Então, vamos lá. Valor presente. Qual que é a lei? 6.404 de 76. O que ela trata? Os critérios para avaliação de ativo e passivo. Então, qual que é o problema principal quando a gente fala em valor presente? Vamos imaginar que eu negocio hoje o valor para ser pago, né, daqui a 10 anos.
Qual é o valor que eu vou lançar hoje na demonstração? Como que eu faço para que se represente hoje o que realmente esse dinheiro ao longo do tempo? Então, essa é uma preocupação do ajuste ao valor presente, né? Como que eu vou tratar esses juros que estão embutidos numa negociação que acontece no longo prazo, numa operação qualquer que envolve longo prazo. Então, como que era feito, né? As empresas de capital aberto faziam os ajustes integral. Mas o que a norma mostra? Que eles devem ser feitos para os direitos e obrigações de longo prazo. E quando houver operações de curto prazo, apenas quando relevante. Ou seja, eu vou trabalhar com ajuste ao valor presente quando envolve longo prazo, ou no curto prazo apenas quando essa informação ou quando houver relevância, um impacto do curto prazo, tá bom? Bom, e o que eu preciso considerar no valor presente para se calcular o fluxo de caixa, né? Porque como a gente falou lá no início, valor do dinheiro no tempo, negociação futura envolve um fluxo de caixa. Eu preciso saber qual é o valor futuro da negociação, a data e a taxa de desconto. Quando eu falo taxa de desconto, é a taxa de juro, né? E o que precisa ser mensurado pelo valor presente? As transações que dão origem a um ativo, ou a um passivo, ou uma receita ou uma despesa, outra mutação do patrimônio, cuja contrapartida é ativo ou passivo, com uma liquidação em data diferente da data do reconhecimento, tá? Então, essas são transações que vão acontecer a liquidação, né, financeira vai acontecer em data diferente do reconhecimento. Eu reconheci essa negociação, mas essa liquidação vai acontecer depois. Eu devo também mensurar pelo valor presente os reconhecimentos periódicos, né, a mudança de valor, utilidade ou substância de ativos e passivos similares que emprega método de alocação de descontos. Aqui eu também estou falando de taxa de tempo, né? E conjunto particular de fluxo de caixa associado a um ativo ou passivo. Isso quer dizer que eu preciso estimular utilizando qual é o valor presente, qual é a data e qual é a taxa. Isso para liquidação, que envolve, né, período de tempo separado do reconhecimento, que envolve descontos e que envolve também fluxo de caixa, tá? Então, vamos imaginar outra coisa aqui. Valor justo e valor presente. A gente falou até agora do valor justo e do valor presente. O valor justo baseado no mercado e valor presente, que é um reconhecimento inicial, né, de ativos e passivos e renegociação. Então, eu utilizo o valor presente para reconhecer e para renegociar, quando eu faço uma nova medição. Contudo, para a gente deixar bem claro, a gente falou do valor justo e do valor presente. São as mesmas coisas? Não. Como que eu vou mostrar que não é a mesma coisa? Vamos imaginar, por exemplo, que eu adquiro um carro, né, para uma pessoa que tem alguma necessidade especial. Esse carro, ele tem um valor X, né? Ele é negociado a valor X. Contudo, essa pessoa, ela consegue uma taxa menor. Quando eu falo em uma taxa menor, quer dizer que esse preço a valor presente vai ser menor do que o valor justo. Então, nem sempre o valor justo é igual ao valor presente, porque o valor justo, qual que seria esse preço desse carro negociado no mercado X? Contudo, eu dou uma taxa, eu tenho um desconto, eu tenho uma outra condição para negociação para essa pessoa, que esse veículo ele é negociado a um valor menor do que o valor justo, tá? Então, a aquisição de ativo com valor menor, né? O valor presente apresenta a melhor aquisição. Então, o que isso quer dizer? Se eu reconhecesse inicialmente esse ativo e passivo pelo valor justo, iria representar a especificidade dessa transação? Não. Contudo, ao utilizar o valor presente, para essa negociação eu represento, né, esse reconhecimento inicial de uma maneira melhor, né, a forma como foi adquirido. Então, aqui a gente vai para um outro exemplo, tá? De mensuração do valor presente. Vamos imaginar que eu faço... Bom, primeiro, isso aqui é um fluxo de caixa, né? Entrada, tempo e o valor depois de 5 anos, né? Deixa eu só colocar aqui, tempo.
Então, vamos imaginar que a taxa, essa taxa ela é de 10%. Se eu fosse receber essa mercadoria à vista, ela seria 6.210. Contudo, eu negociei uma mercadoria para receber em 5 anos. Qual que é o valor negociado? 10 mil. Como que eu vou reconhecer inicialmente essa venda? Então, eu vendi um produto para receber daqui 5 anos. 10 mil reais. Contudo, como que eu vou reconhecer hoje esse valor? Então, eu vou reconhecer pelo valor sem juros, 6.210. E como que eu vou fazer para que esse valor se iguale, né, ao negociado daqui a 5 anos? Eu vou aplicar a taxa de juros à medida em que essa receita financeira for acontecendo, né? Então, no primeiro ano, 10%, 620, aumenta o valor atualizado lá no meu contas a receber. No segundo ano, eu aplico mais a taxa de juros sobre esse valor atualizado, eu vou atualizando o valor ao longo dos 5 anos para que chegue nesses 10 mil reais. Então, vamos recapitular aqui. Eu realizo uma venda para daqui 5 anos. A venda é de 10 mil reais. Contudo, o reconhecimento, ela acontece pelo valor à vista descontada a taxa de 10%. E essa realização, ela vai acontecer à medida do tempo. Onde que eu vou registrar esses 6.210? No contas a receber. Eu vendi. E eu vou registrar uma contrapartida na receita. Com vendas, né? E outra coisa, como que eu vou reconhecer essa taxa de juros que acontece ao longo desses 5 anos? Com uma receita financeira envolvida nessa negociação. Outra reflexão que a gente precisa fazer aqui é sobre o que acontece nesse momento 1 em relação a esse valor de 6.610. Esse aqui é o ajuste, né, a valor presente. Nesse momento, o ajuste ao valor presente e o valor justo é o mesmo. Então, no ano 1, considerando essa condição em que eu descontei o valor justo, o valor da taxa de juros, o valor presente com o valor justo é igual. Contudo, ao longo do tempo, à medida em que eu passo a reconhecer essas receitas financeiras, o valor justo e o valor presente, ela passa a ser diferente, tá? Outro exemplo aqui. Eu realizo uma venda de uma mercadoria. A nota fiscal, ela é de 100 reais. Ela daqui 6 meses eu vou receber. Então, eu vou fazer um reconhecimento do valor que eu vou receber daqui 6 meses ou do valor que seria à vista, né? Considerando a taxa de desconto. Então, eu vou reconhecer no meu contas a receber, né? E no meu resultado, que é a minha receita, o valor de 80 reais, que é o valor descontado. Eu vou realizar um ajuste, ó, no meu fluxo de caixa a uma taxa que represente o valor atual. Então, o meu ativo e o meu resultado vai estar reconhecido 80 reais. Eu vou reconhecer que valor de ICMS? O valor de 10 reais, porque a minha nota ela saiu com 100 reais. E o que vai acontecer com a minha diferença, né? De 100 com 80, eu tenho uma diferença de 20 reais. Vai ser uma receita financeira que eu vou reconhecer no meu resultado. Então, outra reflexão que eu quero fazer aqui, né? Quando eu falo em ajuste a valor presente, do que eu estou falando? Eu estou falando de negociações de vendas em que o recebimento, eu vou receber aquele valor em um tempo diferente do que foi negociado. Então, eu estimo um fluxo de caixa, por exemplo, né, seja 5 meses, 10 anos, 5 anos, e eu reconheço hoje o valor sem a taxa de juros. E com o tempo, eu vou adicionando o custo financeiro associado a essa transação, para que ao final de todo o período, eu represente esse valor total nas minhas demonstrações, tá bom? Então, essa é uma forma, uma metodologia para se considerar as variações proporcionadas, né, pelo custo do dinheiro do tempo nas demonstrações contábeis. E se eu não fizesse dessa forma, né, se eu já reconhecesse hoje esses 100 reais, por exemplo, ele não representaria o que realmente acontece, não consideraria o valor do juro, o custo do juro envolvido em qualquer transação que envolva o tempo, né?
Então, para finalizar essa unidade, nós falamos do valor justo e do ajuste a valor presente. Então, vamos voltar. O valor justo é baseado no mercado. As pessoas são conhecedoras, elas são independentes, elas são capazes, elas não são forçadas a negociar, né? É importante destacar essa necessidade, dessa característica de que elas não sejam forçadas, porque uma pessoa forçada a negociar, ela pode negociar a um preço menor, a um preço diferente daquele que o mercado estaria disposto a pagar, tá bom? O valor justo, ele precisa ser justo para ambas as partes. Então, não é eu considero justo, mas para você não precisa ser. Os negociadores, os participantes, precisam entrar em consenso de que aquele valor seja justo. Então, uso de um ativo não financeiro, que é o caso do imóvel, vamos imaginar um imóvel. Então, eu vou negociar um imóvel. Eu preciso considerar que ele seja fisicamente possível de ser utilizado, legalmente permitido e financeiramente viável. Então, a avaliação do valor justo vai considerar essas características para que se estime qual será o valor justo para a negociação perante o mercado, né? Possivelmente, se eles não atenderem esses critérios, se um imóvel, por exemplo, for ilegal ou não for fisicamente possível de ser utilizado, o seu valor justo será diferente, né? Os níveis de informação. As informações, né, os preços cotados sobre o valor justo, eles estão no mercado, né, não ajustado no mercado ativo. Você tem também informações que não são observáveis tanto para o ativo como para o passivo, e nós também temos o nível 3 de informação, que ele é o mais subjetivo. Contudo, ele também representa uma forma de mensuração. E, por fim, nós vimos o valor presente de um fluxo de caixa. O que é isso? São negociações que envolvem tempo, né? Eu vendi hoje, vou receber daqui 6 meses. Como que eu faço esse lançamento contábil? Como que eu reconheço hoje, né? Porque o reconhecimento se dá na data da negociação, mas a liquidação e todo o recebimento acontece no tempo. Por isso, eu preciso considerar as datas envolvidas, as taxas de juros e também os valores. Isso vai envolver ajustes ao longo do tempo do valor que realmente representa aquilo que eu vou receber no final. O que é esse valor, esse ajuste? São as taxas de juros que vão incorrendo ao longo dos meses ou ao longo dos anos, tá bom? Então, essa foi a unidade 1 de contabilidade avançada, onde se trabalhou os temas de valor justo e ajuste ao valor presente ou valor presente, tá bom? Muito obrigada!